Olá, queridos amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso mestre e amigo de todos os momentos, abençoe o coração de todos os que aqui estamos em busca da sua luz. Que assim, embalados na sua paz, possamos nos fazer mais receptivos à inspiração do mais alto. E nós vamos buscar o tema da nossa reflexão nessa noite naquele que é um dos principais repositórios das lições de Jesus. Poderíamos dizer que o coração do Evangelho, algumas das mais belas frases, das mais conhecidas frases de Jesus, estão ali agrupadas neste sermão que ficou denominado Sermão do Monte. Obrigado. Que para nós foi registrado pelo evangelista Mateus, também encontramos no evangelista Lucas, até em Marcos, os trechos mais esparsos, mas de maneira mais concisa, de maneira mais agrupada, nós o encontraremos no evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Então, ali pulsa o coração do evangelho. Muitas das frases, das lições que Jesus ali expressa, são parte da essência mais fundamental da Boa Nova, sem a qual, se não a entendermos, não lograremos realmente viver aquilo que nos está proposto. Daí a importância de recorrentemente voltarmos a um repositório tão rico como esse, especialmente agora que estamos amparados pela doutrina espírita, que nos ajuda então a interpretar melhor essas palavras, essas frases que muitos de nós, espíritos milenares, conhecemos há séculos, mas que talvez agora estamos conseguindo penetrar um pouco mais a fundo no seu entendimento, para que nos abramos, claro, é isso que se espera, à sua vivência. E dentro do Sermão do Monte nós temos, digamos, vários momentos. Ele pode ser dividido como o se pegarmos uma tradução do Novo Testamento. Em geral, as traduções do Novo Testamento, elas são quebradas em partes. Os textos originais não tinham essas divisões, nem sequer as divisões em versículos. Isso foi feito posteriormente. No entanto, há um fim didático aí, porque a gente consegue notar mesmo mudanças de temas, de assuntos, embora existam sempre correlações. E quando a gente vai no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele começa com talvez o trecho mais conhecido do Sermão do Monte, que é aquele sobre as bem-aventuranças. Quando Cristo traz para nós aquela escada ascensional das bem-aventuranças, falando de todo o processo de desenvolvimento dessas virtudes fundamentais para todo e qualquer discípulo. Depois o mestre nos fala da missão mais específica dos discípulos, quando traz, por exemplo, aquelas conhecidas frases: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, não se pode destruir uma cidade edificada sobre um monte. Frases, portanto, muito belas e inspiradoras que nos levam a refletir sobre a dimensão de nossas responsabilidades enquanto aqueles que já ouvimos, que já conhecemos as palavras de vida eterna. E então ele chega numa parte que é a que mais nos interessa hoje, em que ele vai fazer uma comparação com o que vinha antes dele e o que ele então inaugura. Não que ele despreze o que viesse antes. No entanto, ele vai selecionar daquilo que existia antes, o que era efetivamente divino, bases para a edificação, que ele daria continuidade, e o que era humano, digamos assim, na lei mosaica, ou antes, na interpretação da lei mosaica. Então nós temos um trecho ali que vai falar da lei dos profetas. É aquele momento em que Jesus começa dizendo: não pensais que eu vim destruir a lei e os profetas. Em verdade, eu vim dar-lhes cumprimento. No entanto, ele encerra esse trecho que fala da lei dos profetas com uma frase que nos deve levar a reflexões profundas, porque ele diz assim: se a vossa justiça, isso está no versículo 20, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ora, o que o Cristo quer dizer com isso?
que em geral, claro, existiam exceções entre os escribas e fariseus, mas em geral, muitos deles, em seu entendimento da lei, não haviam abarcado ainda o que seja a verdadeira justiça, à luz das leis divinas. Para muitos deles, faltavam ainda elementos que, de certo modo, complementam a visão da justiça para que ela não fosse apenas a justiça pela justiça, que muitas vezes se torna fria, vingativa, quando falta, por exemplo, a compaixão, a misericórdia. Quando a lei passa a ser a lei humana, a interpretação humana, por exemplo, passa a ser mais importante que o indivíduo, a quem a lei deveria servir, ao progresso dos indivíduos. Um exemplo para ilustrar. Quantas vezes Jesus não foi repreendido pelos escribas ou fariseus pelo fato de efetuar curas nos sábados? Porque, segundo a tradição farisaica, o sábado deveria ser consagrado ao descanso, a Deus, e por isso efetuar uma cura no sábado seria violentar o descanso divino. Mas Jesus fazia questão de curar no sábado, para levantar justamente a reflexão, dizendo: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Quando a regra é maior do que a criatura a quem ela deve servir, nós perdemos o foco. Quando o excesso de rigorismo deixa de lado a caridade, a compaixão, isto é, a transformação do indivíduo, que é o que se visa, quando a justiça é maior do que o próprio indivíduo, a que ela deveria visar, reeducar, recolocá-lo num caminho de retidão, quando ela se torna mais importante do que o próprio indivíduo, aí a gente vai perdendo a medida. Aí temos posturas como essas, como também naquele outro caso, ou outros casos em que Jesus muitas vezes foi criticado pelo fato de estar junto dos ditos pecadores, publicanos, meretrizes, arrependidos, que buscavam o mestre, e ele então partilhava da refeição com eles. Os fariseus ficavam escandalizados, porque como assim o puro se misturando aos impuros? E Jesus respondia então nos seguintes termos: os sãos não têm necessidade de médicos, são os enfermos que têm necessidade de médico. Como entender, portanto, aquele que se considera são, que simplesmente despreza o enfermo? Onde estaria aí a lógica, a justiça divina, ou mesmo o amor? Então, é nesses termos que Jesus coloca em xeque algumas das posturas e interpretações acerca da lei mosaica, não a desprezando por inteiro. Por isso ele também disse: não vim destruir a lei e os profetas. No entanto, ele veio dar cumprimento, ou seja, amplificar o nosso entendimento acerca da lei mosaica, ajudando-nos a ver o que era divino ali e o que era humano, interpretação humana. Muitos de vós, diz ele, julgais-me honrar com mandamentos que são ensinamentos de homens. Na verdade, aqui ele lembra um profeta que já falava isso muitos séculos antes de Jesus. Ele vinha agora nos ajudar a entender de fato os fundamentos da justiça divina, das leis divinas, e expandir ainda mais com o Evangelho, que agora seria edificado sobre essas bases da primeira revelação. Então ele já traz um alerta, uma reflexão. Cuidado para que a nossa justiça não se desvirtue num certo farisaísmo, numa certa visão muito superior acerca de nós próprios, colocando-nos então em relação àqueles que caem, àqueles que falham, aos que têm imperfeições, na condição daqueles que apenas censuram, daqueles que apenas apontam, daqueles que esquecem que o que se elevou ao entendimento, na verdade agora é chamado a servir, a amparar aqueles que ainda não têm conseguido realmente viver uma vida mais condizente com a proposta divina. Então a gente já vê o tom do que ele prepara, porque com esse versículo, Jesus ele inaugura uma outra parte, um outro trecho do Sermão do Monte, em que agora ele vai fazer comparações entre o entendimento antigo
e o novo entendimento à luz do Evangelho. É como se ali ele definisse de fato, olha, começamos aqui uma nova etapa. E ele o faz com uma construção que em si já é interessante, porque segue um padrão. O padrão dos seguintes termos: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, o que valia até então, o que era o entendimento mais geral, ouvistes o que foi dito, eu, porém, ou seja, há uma mudança aqui. Eu, porém, vos digo. Essa conjunção adversativa, ela traz o sentido de que o Cristo vai ressignificar esse ouvistes o que foi dito, trazer um novo entendimento e até um novo horizonte a partir dessas primeiras bases. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E aí ele vai recapitulando alguns pontos da primeira revelação. Ou, poderíamos dizer, do Antigo Testamento, dos livros mosaicos ou dos profetas. Ele começa, por exemplo, dizendo: não matarás. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Beleza, parte dos 10 mandamentos, segue valendo, é importante. No entanto, eu, porém, vos digo, aquele que se encolerizar com seu irmão será digno de juízo. Aquele outro que disser ao seu irmão raca, que era uma expressão de desprezo, será réu do sinédrio. E aquele outro que disser ao seu irmão louco, será réu do Geena. O que Jesus está fazendo aqui? Numa expressão bem popular, ele está subindo um pouco o sarrafo. Um pouco não, expressivamente o sarrafo. Não é somente não matar, é também não ferir por palavras. Veja como que se torna um dever consciencial, um imperativo de consciência ainda mais desafiador. Eu digo que essa parte do discurso de Jesus, no Sermão do Monte, essa do ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, é que nos mostra o quanto o Evangelho é desafiador para nós. No entanto, caminho libertador. É ali que nós lidamos mais propriamente com a dimensão das transformações a serem realizadas em nós. Porque, embora estejamos já no âmbito da terceira revelação, muitos temos sido espíritos que sequer os mandamentos da primeira ainda conseguimos consolidar. Mas ali o Cristo nos conclama a avançar para aquilo que é o nosso propósito, para aquilo que é o destino das almas. Não avançar é recuar, não avançar é nos privar daquilo que nos está reservado, felicidade tão mais ampla, vida abundante. Para isso, no entanto, é preciso introjetemos aquilo que Ele nos ensinou, a nosso próprio benefício em primeira instância, bem como das vidas ao nosso redor. Então, não matarás, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo, não te encolerizarás contra o teu irmão, não dirás a ele, raca, no sentido aqui de desprezar o seu irmão. Depois, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Está lá também no decálogo mosaico, os 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, quem olhar para uma mulher, cobiçando-a, já adulterou com ela. Olha para a gente ver a dimensão dessa vivência. Esse versículo, inclusive, foi utilizado por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo para tratar do pecado pelo pensamento. É um estudo muito interessante que Kardec faz, se não me falha a memória, no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz, olha, ele faz a pergunta, somos responsáveis por conceber o mal? Às vezes não o realizamos, mas ainda o concebemos, ainda o desejamos. E aí Kardec ele faz a distinção. 3 são as condições da criatura. Existe aquele que ainda se compraz do mal. Nele o trabalho está ainda todo por fazer. Existe aquele que ainda concebe o mal, mas já se esforça
por não praticá-lo. Creio que essa é a condição de muitos de nós em muitos aspectos. Não realizamos o mal, mas ele ainda pulula em nossa mente. Diz Kardec, nesse o trabalho está sendo feito. É o esforço, é a perseverança, é a vontade, a disciplina que aos poucos vai mudando o sentir e o pensar. E mais tarde, ou depois, existirão aqueles em que o mal sequer é concebido. Nestes o trabalho está feito. Então veja que fantástico, Kardec se serve deste versículo em que Jesus atualiza, amplia o dever consciencial do ser para falar sobre o pecado pelo pensamento. E assim ele segue, recapitulando outras falas do Antigo Testamento e trazendo agora a atualização, a ampliação de entendimento, até que ele chega naquela que nós separamos mais especificamente para o nosso estudo de hoje. Versículo 38 desse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus vai lembrar um dos ditados talvez mais conhecidos por todos nós. Muitos talvez até conheçam esse ditado sem saber que ele vem das Escrituras, porque ele já se tornou proverbial, que é o conhecido olho por olho, dente por dente. Na verdade, ele não está somente nas Escrituras, né? Há uma associação aí com o Código de Hammurabi e tudo mais. No entanto, lá está ele também, olho por olho, dente por dente. Então Jesus recapitulou, ouvistes o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Analisando assim, numa primeira visão, esse ditado, esse provérbio, essa orientação, ela diz respeito a quê? A uma certa reciprocidade, não é? Olho por olho, dente por dente. E, de algum modo, isso foi um ganho aos tempos de Moisés, porque antes sequer existia uma paridade na justiça. Não existia, digamos, uma correspondência entre o delito e a pena. Às vezes a pena era imensamente maior que o delito. Equilibrar a pena e o delito já foi alguma vitória da justiça no mundo, embora fosse uma justiça ainda muito bruta, às vezes, muito áspera, mas já era algum avanço em relação àquela justiça de antes, quando praticamente não existia ali uma orientação em que por um delito mínimo, às vezes, todo um clã era eliminado, toda uma família. Não existia correspondência entre pena e delito. Agora, pelo menos, já existia uma equiparação. Olho por olho, dente por dente. Mas é claro que essa justiça está ainda longe do que seja a justiça misericordiosa, da qual Cristo falaria mais tarde, que o Espiritismo revelaria com ainda mais profundidade para nós. Então Jesus chega aqui nesse momento para nos convidar a pensar além dessa mera reciprocidade no trato com o outro, não só no âmbito assim da justiça, pensando, por exemplo, quando o outro nos fere, quando o outro nos prejudica, mas no trato comum da vida, na relação com as outras pessoas. Jesus ele vai nos convidar a expandir o nosso olhar e a nossa vivência para além de uma mera reciprocidade, em que, basicamente, o que o outro faz, dito o que eu farei. Porque essa é a questão da reciprocidade. A depender do que o outro faz, eu defino a minha ação. Mas então não é uma ação que nasce de mim, de uma reflexão profunda, de um anseio real de fazer o melhor, de atender à lei divina. Então aqui a gente entra numa dinâmica que é muito importante entendermos para nós os cristãos de ainda hoje. Porque não são raras as vezes que vemos corações que se propõem a seguir o Mestre, que se dizem discípulos seus, ainda operarem nessa mera reciprocidade, dizendo, por exemplo, se me fizerem o bem, então eu devolvo com o bem, mas também se me fizerem o mal. Mas espera aí, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, ficou para trás. Eu, porém, vos digo, com Cristo, do Evangelho para frente, a dinâmica é outra. Eu não opero mais por reciprocidade, eu opero agora por consciência.
Eu opero agora pelo anseio de seguir a lei divina, de fazer o que é melhor para o meu progresso e também para a coletividade. Então a gente nota que, embora estando aqui claro para nós essa perspectiva de avanço, muitos corações ainda hoje, dentro do cristianismo, operam em regime de reciprocidade. Eu fiz o bem, eu ajudei, não me devolveu, não foi grato, então também não quero mais saber. Mas espera aí, essa é a lógica do olho por olho, dente por dente. Se eu dei o bem, não recebi o bem, então eu paro de fazer o bem? Então eu fazia o bem pelo quê? Pelo bem em si mesmo ou pelo anseio de receber? Percebe que a reflexão é profunda, porque é toda uma mudança de paradigma na relação com o outro, na nossa própria maneira de agir, na nossa autonomia. O outro é quem define como eu ajo, de modo que se ele agir mal, eu ajo mal também conforme ele agiu, ou sou eu já quem defino como devo agir, ainda que ele haja mal? Porque à luz do entendimento espiritual mais amplo, com o Evangelho e sobretudo depois com o Espiritismo, o que nós vamos entendendo? Que o mal que realmente nos pode fazer mal não é aquele que nos fazem. O mal que realmente nos pode fazer mal e complicar perante a lei divina é aquele que parte de mim. Mas alguém dirá, não, o mal que me fazem fere meu corpo, me prejudica, mas isso são questões transitórias. Se não chega ao âmbito do coração, se não chega ao íntimo do espírito, não fez mal. Por isso Jesus dizia-nos assim, numa de suas falas no Evangelho, não temais aquele que pode matar o corpo. Temei antes aquele que pode não só matar o corpo, como levar a alma ao Geena, ao inferno. O que Jesus quer dizer com isso? Se o outro faz o mal a um indivíduo, e esse indivíduo cede àquele mal, respondendo também com o mal, com a agressividade, com a acrimônia, com a vingança, o mal dele realmente fez mal para o outro, porque o outro se abriu também para o mal. Agora, se alguém que está ali no esforço do bem, por ser melhor, por crescer espiritualmente, recebe o mal e releva e perdoa, ainda que aquilo tenha prejudicado nas questões do mundo, materialmente, ou mesmo o seu corpo, ainda que aquilo tenha eliminado o seu corpo físico, mas se não alcançou o seu coração, se não alcançou o seu espírito sai dessa experiência engrandecido, mais virtuoso, moralmente mais elevado. Por isso não devemos temer aquilo que pode alcançar o corpo ou aquilo de nossas posses ou que é transitório em nossa vida. Devemos temer antes aquilo que arraste o nosso coração e o nosso agir também para a sombra e para o mal. Por isso, aquele que recebe o mal no clima do bem não terá sido assim impactado. Agora, aquele que recebe o mal e se dobra ao mal, respondendo ao mal com o mesmo mal, esse sim foi de fato enlaçado pela sombra. Essa é a ideia. Então, isso nos leva a refletir o que está por trás do nosso agir, das nossas decisões. É a postura do outro ou é algo que já parta de nós? Então, há muito sendo dito nessa mudança de paradigma de Jesus. Porque, mais uma vez, ele recapitula o provérbio anterior, olho por olho, dente por dente, mas agora traz a perspectiva cristã daí para frente. Ele diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas, se te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E aqui a frase muito bela. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Aqui é a 2ª milha. Aqui é a essência do chamado cristão, do desafio da vivência cristã, que há de pedir em nós ou de nós mudanças profundas em nosso coração e nosso sentir,
mas absolutamente libertadoras. No entanto, o desafio está posto. E é isso que nós buscaremos tentar entender mais a fundo, à luz não só da compreensão do próprio Evangelho, compondo com todas as demais lições de Jesus, mas também com o auxílio do Espiritismo, que muito nos tem a dizer aqui nesses termos quanto essa segunda milha que somos chamados a caminhar, quanto essa outra face que somos chamados a mostrar. Não estamos a falar aqui numa interpretação ingênua de uma passividade diante do mal. Uma face foi ferida, mostremos a outra. Pensemos aqui na face como algo mais profundo que simplesmente só a face física. Mostrar a outra face aqui é apresentar àquela criatura algo que até então ela não tem visto. Algo que ela não conhece, algo de novo, isto é, uma nova postura. Porque essa efetivamente é a única maneira que temos de despertar alguém. O mal não pode ser combatido, muito menos vencido com o mal. Tampouco com o bem ainda mesclado com o mal, para que seja efetiva a vitória, para que no transcurso do tempo o bem consiga ir sobrepondo o mal, a luz dirimindo as sombras, é preciso que ele se mostre esse bem, essa luz, de maneira mais integral. Além do mero formalismo, além do mero dever, é preciso abnegação, é preciso renúncia, é preciso efetivamente amor, para despertar um outro coração que ainda opera dentro das faixas da sombra, da ilusão ou da ignorância. Então, pensando nessa segunda milha, nós elencamos aqui duas dimensões que, a nosso ver, são importantes para entendermos o que o Cristo nos pede. De certo modo, a primeira dimensão nós já comentávamos agora há pouco, quando mencionávamos, por exemplo, que o nosso agir, se quisermos efetivamente progredir, nos libertar daquilo que ainda nos amarra, as aflições, que são as nossas paixões, ele não pode ser baseado no agir do outro. Porque se assim for, estamos muito suscetíveis, não há ainda autonomia de progresso. Se o outro me faz o mal, eu devolvo com o mal, eu estou num loop, num círculo vicioso. Para que eu saia desse círculo vicioso, onde o mal fere o mal, onde a vingança, onde a mágoa, onde o ressentimento quase que são perenes, eu preciso agir de maneira diferente das outras pessoas envolvidas nesse circuito de sombra. É preciso que eu introduza ali o elemento do bem. Porque, informado pelo Cristo, eu já sei que só o bem triunfa sobre o mal. Porque, mais consciente a partir da mensagem do Cristo, os maiores deveres, a maior responsabilidade é minha, não daquele que faz o mal, não daquele que ignora o Cristo. Quem conhece o Cristo tem maiores deveres, tem maiores responsabilidades. Isso me faz recordar uma fala do apóstolo Paulo, numa de suas cartas, na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 1, quando ele diz assim: olha, eu me sinto como que devedor a sábios e a ignorantes, a gregos e a bárbaros. O Emmanuel pega esse versículo de Paulo e no primeiro capítulo do livro Levantar e Seguir vai comentá-lo, perguntando-nos assim: mas que dívida é essa que Paulo menciona? Qual o teor dessa dívida que ele sentia para com sábios e ignorantes, gregos e bárbaros? E aí Emmanuel responde: é a dívida que aquele que sabe adquire para com aquele que ignora. É a dívida que aquele que ama adquire para com aquele que ainda não sabe amar. Quando a criatura, já informada
do conhecimento do Evangelho, já de posse das luzes do Cristo, encontra-se com aquela que ainda não tem, não se esforça, não está ainda de posse desse material luminoso, quem tem mais responsabilidade no agir? É natural que seja a criatura que já recebeu mais, que já está mais informada, que já tem mais discernimento, em quem já há mais luz. Por isso Emmanuel acrescenta nessa mensagem sua dizendo: isso muda a nossa ótica para com as relações. Porque nessa nova ótica, Nero não seria simplesmente o perseguidor dos primeiros cristãos, mas seria um credor da luz que os primeiros cristãos, os mártires, teriam a ofertar. Olha como muda a perspectiva. Em outras palavras, quem mais galga os degraus da evolução, quem mais recebe luz, quem mais já se informou com Cristo, esse alguém tem mais responsabilidades e deve auxílio, serviço, amparo àqueles que ainda ignoram essas realidades da vida. Porque essa é a grandeza da proposta cristã. Agora, não é mais expressar bondade só para os bons, é expressar bondade até para os maus. A proposta cristã não é só de justiça para os justos, é de justiça para os injustos. Porque senão a justiça não estaria conosco. Se fosse a justiça só para os justos, há ainda anseio de retribuição, não há virtude de fato. Se fosse bondade só para os bons, era ainda uma bondade misturada com interesse, não a bondade de fato, não a busca do bem pelo bem e não a busca do bem em espera de retribuição. Veja como muda a proposta. Por isso Jesus vai encerrar esse trecho do Sermão do Monte, dos versículos 44 até o 48, com talvez frases das mais marcantes da história cristã, quando ele diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, fazei o bem aos que vos caluniam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha que maravilha! Para que nós tomemos posse da nossa herança celestial e divina, é preciso entendamos que a virtude deve partir de nós, ainda que do outro lado não exista virtude. Porque só assim estaremos agindo como Deus age. Só assim estaremos agindo como Cristo agiu. Porque Ele veio para uma terra onde o que mais faltava era virtude. E tudo o que Ele deu foi virtude, foi amor. Imagina só se Ele viesse aqui só esperando retribuição. Deixa eu ver como é que está lá na terra, se o pessoal já está conseguindo retribuir o bem. Deixa eu ver se lá na terra não tem ingrato. Deixa eu ver se lá na terra não tem gente que odeia, que persegue, para ver se eu consigo, se eu já posso ir. Não, Ele veio quando a terra, e segue vindo, segue nos amparando, com a terra ainda cheia dos ingratos, dos que odeiam, dos que ferem, dos que fogem dos seus deveres. Mas isso não pode modificar o jeito dele agir. Se ele deixasse de agir com amor por isso, já não seria mais virtude dele. Então, para que nos tornemos filhos do Pai, porque Deus assim o é sempre a oferta do melhor, é sempre o bem, ainda que receba o mal, é sempre o máximo de auxílio, de misericórdia, ainda que receba de nossa parte a teimosia, a ingratidão, a revolta. Deus segue sempre ofertando, como diria Paulo, a sua graça, o seu amor gratuito, não nos isentando, é claro, das responsabilidades dos nossos atos, mas o seu amor nunca se altera, é incondicional, porque o amor está nele, independe do que a criatura faça. Esse é o sentido de amor incondicional. Para que sejamos filhos do Pai, portanto, essa é a proposta. E aí Jesus ainda faz perguntas que hoje ainda ecoam e nos levam a profundas reflexões. Ele diz assim: porque se amardes apenas aqueles que vos amam, que fazeis de especial?
Os publicanos não fazem o mesmo? Qualquer um não ama aquele que o ama de volta? Qualquer um não quer ajudar aquele que o ajudou? Isso é o comum. Agora, a meta cristã está acima do comum. E justamente por isso ela é a que há de renovar o mundo, porque ela é bem diferente daquilo que ainda vigora no mundo. Essa é a ideia. Então, se você amar só quem te ama, só a pessoa doce, só a pessoa branda, só a pessoa tranquila, o que há de especial nisso? Não fazem os publicanos o mesmo? E ele ainda prossegue: se você saudar só os que te saudam de volta, isto é, só aqueles que são simpáticos, só aqueles que são agradar, o que fazer de especial? E ainda acrescenta: lembrai-vos que Deus faz erguer o seu sol sobre maus e bons, e cair a sua chuva sobre justos e injustos. Assim também o discípulo do Cristo, o Filho do céu, em busca da sua herança, agir como seu Pai. Porque quem mais precisa do amor e da bondade é quem ainda não os conhece. Por isso Paulo falou do teor daquela dívida. Sabe por que ele falou disso? Porque ele experienciou isso, digamos assim, na carne, no fundo do seu coração, de maneira indelével. Porque houve um dia em que ele, se julgando um fiel servidor de Deus, foi o primeiro perseguidor dos cristãos. Mobilizou mundos e fundos para acabar com aquela crença que ele julgava ser perniciosa. E dentre as suas primeiras vítimas estavam ali os apóstolos. Mandou prender alguns. Graças à intervenção do seu antigo mestre Gamaliel, muitos deles foram soltos, com exceção de um dos mais fiéis discípulos do Cristo, chamado Estevão. E ele falou: esse eu perseguirei até o fim. Esse a minha meta é eliminá-lo. Porque Estevão havia ousado, digamos assim, bater de frente com ele, não no sentido de embates mesquinhos, mas no sentido de abrir para ele os horizontes grandiosos da mensagem do Evangelho. Saulo ficou impressionado com a eloquência daquele outro jovem e falou: não, esse eu preciso eliminar, porque é muito pernicioso para a causa de Moisés. E assim ele moveu mundos e fundos e conseguiu seu intento. Levou a um julgamento injusto no Sinédrio e ele foi condenado à morte. No dia da condenação à morte, lá ele estava, desta feita acompanhado da sua jovem noiva, chamada Abigail, para que ela pudesse ver o triunfo do noivo, né? Havia conseguido aquele intento, uma vitória para a lei de Moisés, a eliminação daquele jovem pregador da mensagem perniciosa do Nazareno. Estevão é apedrejado, começa o apedrejamento e tal, quando de repente a noiva de Saulo chega e nota que aquele rosto não lhe era estranho. Em verdade, era o rosto de um irmão seu que ela buscava há muito tempo. Portanto, o seu noivo, a partir daquele momento, era o algoz do seu próprio irmão. Ela fica muito abalada no primeiro momento, pede que Saulo parasse com o apedrejamento, pelo menos levasse Estevão a uma sala contígua para que ela pudesse conversar, já que ela reconhecia ali o irmão, outrora chamado Gesiel. E ali estão os três, então, nesta sala. Ali se deu algo que mudaria para sempre a vida de Saulo, outrora perseguidor, futuro maior divulgador do cristianismo. Porque aquele jovem que havia sido perseguido por ele, que havia sido apedrejado por ele e por aqueles dos seus asséculos, às vésperas de morrer, vê então que a sua irmã, que há muito ele também buscava, era a noiva do seu algoz. E a gente fica a pensar como proceder numa hora dessa. Ele prestes a morrer, a noiva, a irmã noiva daquele homem que perseguia o cristianismo e que havia sido responsável pela sua morte. Só que aí nós vemos que Estevão não só não responde
o mal com o mal, como também não responde o mal que havia recebido com meio bem, ele responde com um bem sublime. Porque ele volta-se para aquele jovem, para a irmã e diz: Saulo deve ser generoso e bom. Serviu Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer a Cristo. Seja para ele uma boa companheira. E se despede. E desencarna. Vocês podem imaginar o que se passou no coração de Saulo nesse momento? Se Estevão tivesse xingado ele de todos os nomes possíveis, se tivesse amaldiçoado ele, aquilo não o teria impactado tanto quanto essa resposta. Porque não tem nada que vai tão fundo naquele que opera no mal como o bem em resposta. Tanto que Paulo, mais tarde, mais uma vez na sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, ele diria assim: quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quando tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso estará amontoando brasas sobre a sua cabeça. Tenho certeza que naquele momento Estevão amontoou muitas brasas sobre a cabeça de Saulo. As brasas do remorso, do arrependimento. Como assim? Eu que fiz tanto mal a essa criatura, ela me responde com esse bem? Aquilo marca profundamente, não tem como. Tanto que ele vive dali por diante uma luta em glória. Por algum tempo, não conseguindo mais resistir à força daquele bem que o chamava até o encontro com Jesus em Damasco, que simplesmente arremata o que começou nessa fala de Estevão, que ele nunca mais pôde esquecer, porque todo o bem que ele fez depois, ele sempre consagrava à memória de Estevão. Tanto que muda o seu nome para Paulo em homenagem a Estevão, porque Sérgio Paulo havia sido o benfeitor de Estevão. Porque Estevão caminhou com Saulo a segunda milha. Estevão não ficou no ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porque se assim fosse, ele teria desejado a morte de Saulo. Ele não fez isso. Ele não caminhou com Saulo uma milha, porque ele poderia ter feito, como diz Emmanuel, o meio bem. É uma milha só. Sabe? É o meio bem, é um bem pela metade. É aquele bem que você fala assim: tá bom, vou te ajudar, mas saiba que, já maculou o bem. Sabe aquele bem que você faz do lado da crítica? Nossa, mas você também, hein? Mas vou te ajudar aqui, vai. Esse bem é o meio bem. Ele perde muito do seu poder, da sua eloquência, porque ele vem misturado com ataque, com agressividade, com censura, com crítica ferina, com orgulho. Esse é o meio bem, é a primeira milha. Agora a segunda milha é o bem puro, diante do mal que não seja feito. É a luz sublime diante da sombra, não é a penumbra, meio luz, meio sombra, ou meio bem, como diz Emmanuel, numa mensagem do Livro da Esperança, capítulo 29. Ele fala desse meio bem. É a primeira milha. É um dito que faz o bem, mas já calculando, sabe? Eu vou ajudar aqui, mas estou esperando o favor mais adiante. Ajuda aqui, mas se o outro não corresponde, depois não quer nunca mais nem ver pintado de ouro. Ajuda aqui, mas já cobrando, exigindo, ajuda colocando o dedo na ferida. Então é um bem misturado ainda com orgulho, com vaidade. Não, Estevão não se deteve na primeira milha, no meio bem, não, ele foi no bem inteiro, segunda milha. E essa é a profundidade do cristianismo, porque só esse bem integral, profundo, tem o poder de chegar no âmago da outra alma, trazendo-a também para o bem, derrubando as barreiras. Recordo-me daquele caso envolvendo o espírito de Eurípides Barçanufo, quando esteve encarnado entre nós. Caso esse que está registrado na sua principal biografia, escrita por Corina Novellino, Eurípides, O Homem e a Missão. Ela fala de um caso do espírito chamado Donatista, que por muitos anos, não me falha a memória, 3 anos na verdade, compareceu às reuniões mediúnicas de Eurípides, um espírito bem revoltado, bem agressivo, e ele comparecia ali, proferindo impropérios e tal, e acusando os cristãos disso, daquilo outro, falando contra o Cristo e tal. E Eurípides toda vez o recebia com o mesmo amor, com a mesma paciência.
Ou seja, onde era pedido, onde ele poderia simplesmente responder da mesma maneira, no clima da reciprocidade, ou caminhar 1 milha apenas, Eurípides caminhava a 2ª milha. Não era nem responder na mesma moeda, nem tampouco o bem pela metade, era o bem inteiro. Então, por mais agressivo, por mais áspero fosse o espírito, Eurípides sempre com a mesma serenidade, sempre com a mesma paciência, com o mesmo amor, até que um dia Eurípides o convida então a fazer uma oração e o donatista enfim cai de joelhos, dizendo a Eurípides: eu não consigo mais te odiar, porque é impossível seguir odiando alguém que nos ame, alguém que nos responda sempre com o bem. Eu não tenho mais forças. Cai de joelhos em pranto, faz a oração com Eurípides e dali por diante se converte, dizendo: quero ser agora um auxiliar seu, quero ajudá-lo. E assim se dá. Mais tarde ele compareceria no momento em que Eurípides é acusado injustamente do falso exercício da medicina, se torna dali por diante um auxiliar, porque foi vencido pela força do bem, daquele que caminha a 2ª milha. Por isso, no livro Sementeira de Paz, capítulo 17, recorremos aqui a uma mensagem do espírito Neio Lúcio, Arthur Joviano, que havia sido pai de Rômulo Joviano, chefe do Chico, na Fazenda Modelo. E Neio Lúcio então diz, numa definição que achamos muito feliz e bem pertinente, para os nossos tempos ainda de operação no clima da reciprocidade, o chamado do cristianismo para irmos além. Diz Neio Lúcio: o cristianismo é a religião da 2ª milha. Resumo o cristianismo em uma frase: o cristianismo é a religião da 2ª milha. Onde, diante daquele que nos faz o mal, daquele que ainda desconhece o bem, não caminharemos com ele só a 1ª milha da mera obrigação, não só aquela 1ª milha do bem mal feito ou mesclado com a sombra, não. Buscaremos caminhar com ele até a 2ª milha da renúncia, da abnegação, de fazer o bem, ainda que o mal seja a resposta, ainda que a incompreensão, a ingratidão sejam respostas. É ir até a 2ª milha, porque é o que o Cristo fez e segue fazendo por nós. É o que Deus faz pelas suas criaturas. Todas as pessoas, prossegue ele, em geral, dispõem-se a fazer a 1ª milha, símbolo dos velhos princípios que regem a civilização. É o mecanismo vulgar da reciprocidade. Por que é vulgar? Vulgar aqui no sentido daquilo que é comum. A grande maioria dos espíritos ainda na Terra opera dentro de reciprocidade. Foi simpático? Eu sou simpático. Foi antipático? Eu sou antipático. Mas peraí, você vai ser antipático porque o outro é antipático? Então você vai deixar ele decidir o que você vai fazer? Onde a sua liberdade, portanto? Onde a sua autonomia? Onde o seu crescimento? Você se torna um igual a ele. Às vezes você se julga até superior, mas fazendo o mesmo que ele faz. Então, grande parte das criaturas, mesmo entre os discípulos do Cristo, opera no mecanismo vulgar da reciprocidade, onde se trocam as considerações valiosas do dia, contudo, mais em obediência aos códigos estabelecidos pelos organismos convencionais que pelo propósito de elevação real da personalidade e da vida humanas. Ou seja, às vezes a criatura percorre aquela 1ª milha, assim, sabe, do mero convencionalismo. Para parecer que eu não estou aqui tão rasteiro, faz aquele bem assim, muito mais com verniz do que propriamente com sentimento, enganando-nos a nós mesmos. É preciso buscar o bem real, que nasça do fundo do coração, que nasça desse sentimento, desse senso que Paulo menciona: aquele que mais galgou os degraus, mais deve. Portanto, se no meu coração, se na minha mente já habita um melhor entendimento das lições de Jesus, não me cabe cobrar do outro essa
postura, cabe a mim expressá-la. É aquilo que Jesus disse a um dos seguidores seus, que apontou para um outro. Jesus disse assim para ele: que te importa a ti? Segue-me tu. Ah, mas o outro ainda não faz o bem, mas o outro é ingrato. Isso te impede de ser grato? Isso te impede de ser bom? A postura do outro, portanto, te impede de aplicar o Evangelho na sua vida? O que te impede, senão tu mesmo? O que te importa a ti? Segue-me tu. Então, baseie a sua decisão no Evangelho, não no que o outro faz ou fará ou deixa de fazer. Isso é ir além da reciprocidade, da mera reciprocidade. Isso é ir além da primeira milha. É caminhar a segunda milha, porque só aí também você está ofertando ao outro mais recursos de renovação. Porque devolver na mesma moeda você não desperta nada no outro, né? Mal pelo mal, os dois ficam presos no mesmo loop. O meio bem, você até pode trazer alguma coisinha de diferente para o outro, porque já há algo de luz ali, já há algo do bem. Mas o bem que chega cheio de exigências, cheio de cobrança, junto de um monte de críticas, ele perde muito do seu efeito, havenhamos de convir. Pessoa que nos ajuda, mas apontando, colocando o dedo na cicatriz, lembrando o que a gente fez há 10 anos atrás, é um bem assim, né? Com pouco poder de convencimento, com pouca eloquência. Agora, aquele que nos ajuda, sem apontar nada, sem exigir nada, sem cobrar nada, é o que mais mexe conosco. Uma das lições mais belas de Jesus, Emmanuel faz questão de destacá-la, embora muitas das vezes não reparemos nela. Nós sabemos todos o que se deu quando Jesus foi preso. A debandada geral, a ingratidão de muitos dos beneficiados, a mesma multidão que o exaltou, porque tanto havia recebido dele, foi a multidão que pediu a sua crucificação. Os mesmos discípulos que prometeram fidelidade foram aqueles que debandaram no instante final. No entanto, Jesus ressuscita, volta em espírito e aparece aos discípulos naquele local em que estavam, a portas fechadas. E quais são as primeiras palavras de Jesus? Emmanuel faz questão de nos chamar a atenção para isso. Jesus volta do túmulo e diz aos que haviam fugido, aos que o haviam abandonado, aos que o haviam negado: paz seja convosco. E só. Não volta-se para Pedro e fala assim: Pedro, foram 3 negações, né? Não volta-se para o Tomé e fala: Tomé, você duvidou, né, na hora final? Não. Ele fala: paz seja convosco. E começa então a planejar as realizações do porvir. Nenhuma recriminação, nenhuma cobrança, nenhuma exigência, o bem puro e simples. Por isso Cristo nos atrai tanto. Por isso Cristo transforma tanto as vidas. Porque a qualquer mal que ofertemos, a qualquer negação, a qualquer tropeço nosso, a qualquer rebeldia nossa, Ele responde sempre com mais amor, com mais bondade. Porque é algo que já está nele, não depende do que façamos. Então é o que o Neo Lúcio está nos chamando a atenção aqui. Ele diz: a segunda milha, porém, constitui a atitude desassombrada e firme dos que se entregam de coração à tarefa com Cristo de Deus. Muito difícil palmilhá-la. Fazer essa jornada da segunda milha, ofertando a outra face àquele que ainda desconhece essas realidades. No entanto, é preciso palmilhá-la. Para isso, para que possamos palmilhá-la, é necessário exista intimidade entre o viajor e o roteiro. Informações exatas do Evangelho vivo no raciocínio e no sentimento dos discípulos. Para que consigamos, portanto, trilhar a segunda milha, junto daqueles que ainda não compreendem, junto daqueles que ainda se perdem, junto daqueles que ainda nos desafiam, é preciso estejamos ainda mais unidos ao Cristo, na intimidade do raciocínio e do coração. Convivência com o Mestre, comunhão com Ele, que nasce do estudo, passa pela oração, pelo autoconhecimento, pela reflexão sobre nós mesmos e principalmente pelo serviço. Assim, então, sentiremos cada vez mais unido a nós, junto de nós, dentro de nós, dando-nos as forças que não temos por nós próprios para trilhar a segunda milha. Ofertando
ante a sombra que nos visite, a presença da luz. Ante o mal que ainda nos tente ferir, o retorno, o bálsamo do bem. Por isso, recordamos ainda uma outra mensagem de Emmanuel, desta feita intitulada justamente Segunda Milha, no livro Cartas do Coração, quando ele assim nos diz, comentando esse versículo que temos aqui por base: não regenerarás o criminoso, atormentando-lhe o campo íntimo com chibatadas verbais. Não corrigirás o transviado à força de imposições humilhantes e nem conquistarás a confiança curativa do enfermo, aprofundando-lhes as próprias chagas. Em qualquer problema que alcance as raízes da alma, é imprescindível penetrar o núcleo vivo da elaboração do pensamento e aí depositar a bendita semente da simpatia a favor da solução necessária. Portanto, o bem que se faz áspero, o bem que fere a pretexto de ajudar, o bem que esmaga, não conquista a simpatia, não planta lá no mais profundo do outro coração a semente do bem, a semente da renovação. Agora, aquele que consegue responder com a luz, com a amorosidade, com a serenidade, com o perdão, esse alguém se faz, por isso mesmo, muito eloquente. Como tantos exemplos temos tido na história do cristianismo, daqueles que, feridos, perseguidos, humilhados, responderam com a vivência do Cristo, assim trazendo também para a seara de Jesus muitos dos corações que outrora estavam transviados. Paulo é um exemplo destes, um exemplo vivo destes, porque só chegou a ser o grande divulgador que foi, porque Estevão, Gesiel, se propôs a trilhar com ele a segunda milha. Meditemos, portanto, também de nossa parte, nesse esforço por trilhar a segunda milha, amparados por Jesus, junto daqueles que a vida aproxima dos nossos passos. Diz Emmanuel ainda nessa mensagem: vencer sem convencer é consolidar a discórdia. Então, expressar um bem, mas que não convence o outro, que não se demonstra puro o suficiente para realmente transformar e impactar o outro, é ainda manter-nos nesses ciclos de discórdia, de imperfeição, de limitação. Indispensável é marchar em companhia dos outros, onde os outros lutam e choram, a fim de que possamos ampará-los com eficiência. Quem poderia entender o Cristo se o Mestre, longe de descer à terra, usasse uma tribuna de luz, dirigindo-se do céu distante aos homens? Quem de nós poderia entendê-lo se ele estivesse assim, lá do alto, sem partilhar aqui as nossas lutas, sem ter lidado com as nossas imperfeições, percorrendo conosco a segunda milha? Assim também nós em outras vidas. Que o Senhor nos fortaleça e que tenhamos a coragem de percorrer então a segunda milha. Porque está aí a luz, está aí a libertação. O convite, a proposta do cristianismo para irmos além, para que assim tragamos ao mundo, de fato, elementos de renovação. A todos muita luz, muita paz na jornada redentora.